Olá, galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cariocão 2025. Teremos, neste meio de semana, né, um jogo atrasado, o clássico Flamengo e Botafogo. Todos os times, com exceção, obviamente, de Flamengo e Botafogo, estão com 9 jogos. O Campeonato Carioca, para você que não é aqui do Rio, são 11 rodadas. Tá? São 11 rodadas. E os 4 primeiros vão para as semifinais do Campeonato Carioca. E do quinto ao oitavo colocado, disputa lá Taça Rio. É uma zona, tá? Mas é um prêmio de consolação. O quinto, sexto, sétimo e oitavo também disputam lá uma semifinal lá para disputar uma outra taça. Agora não me lembro direito se é Taça Rio ou Taça Guanabara. Tá? Mas os 4 primeiros da fase de grupo disputam para ver quem é o campeão carioca. Tá? E nesse momento que eu estou gravando aqui, está tendo um jogo Sampaio Correia e Vasco, Vasco e Sampaio Correia. E nesse momento está dando empate, já estamos aí, se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma olhada aqui, já estamos com 80 minutos de jogo, segundo tempo, ou seja, 35 minutos do segundo tempo. Na verdade, 37 minutos já. 37 minutos do segundo tempo. E está 0-0. Então, nesse momento, temos Volta Redonda na primeira colocação, Flamengo na segunda, Vasco da Gama na terceira e Sampaio Corrêa na quarta. Bom, teremos quarta-feira o jogo atrasado entre Flamengo e Botafogo. Jogo no Maracanã, mando de campo do Flamengo. E aí o Flamengo está numa situação mais tranquila que a do Botafogo. O Flamengo tem 14 pontos e o Botafogo tem 12. O Flamengo está dentro da zona de classificação, está na segunda colocação, e o Botafogo, nesse momento, está na sexta colocação, com 12 pontos. Mas esse clássico pode mudar algumas coisas. O Botafogo, se ganhar, ultrapassa o Flamengo, vai a 15 pontos. E provavelmente não, com certeza entra na zona de classificação. Porque se o Botafogo, se terminar Vasco e Sampaio, do jeito que está, e na próxima partida o Botafogo ganha do Flamengo, o Volta Redonda vai ser o primeiro, o Botafogo vai ser o segundo, e o Flamengo vai ser o terceiro. E aí o Sampaio Corrêa, com esse resultado de 0-0 com o Vasco até o pesado momento, é o Sampaio Corrêa que sai desse momento de classificação. Mas ainda está tendo o jogo Sampaio Corrêa e Vasco, então o que aconteceria seria isso. Nesse clássico, se o Botafogo ganhar, entra na zona de classificação. Mas o Flamengo não sai. Agora, caso o Flamengo ganhe, o Botafogo vai ficar fora da zona de classificação e vai ficar faltando 2 jogos para o Botafogo e 2 jogos para o Flamengo, igual todo mundo. Só que esse clássico Flamengo e Botafogo tem alguns pontos, algumas situações que a gente precisa comentar nesse momento, antes do clássico. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp, se você quiser, para fazer alguma pergunta. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá. Vamos aqui para a parte prática. Vamos para a parte prática. O mano de campo é do Flamengo. Quem é que precisa mais vencer? Bom,
Quem precisa mais vencer é quem está fora da zona de classificação, ou seja, o Botafogo. Eu vi muita gente reclamar, né, do jogo Flamengo-Fluminense, né, que o Felipe Luiz poupou alguns jogadores. O Felipe Luiz está certo, certíssimo. Felipe Luiz está certíssimo em poupar alguns jogadores. O Campeonato Carioca vale taça? Pô, é importante? É. Mas a importância do Campeonato Carioca é menor do que qualquer outro campeonato. Menor do que qualquer outro campeonato. Você não pode perder jogadores por causa do Campeonato Carioca. Isso vale para qualquer um, Fluminense, Vasco, Botafogo, para qualquer um. Já que tem um elenco que pode fazer isso, mas é clássico. Pô, irmão, na boa. Clássico é importante, sim. Tem a rivalidade, pô, legal. A zoação. Mas, cara, se você ficar pensando nesse caso, no hoje, você pode atrapalhar o amanhã. Se você pensar no hoje, você imagina coloca todo mundo e machuca, aí perde jogador igual perdeu ano passado. O Flamengo ano passado ficou complicado, bem complicado, com a perda de alguns jogadores. Então, quem precisa mais do resultado é o Botafogo que está atrás. Então, esse jogo, de novo, o Flamengo e o Fluminense, o empate estava bom para o Flamengo. Olha lá, empatou, o Flamengo continua na zona de classificação e o Fluminense está praticamente eliminado. Vai ter que ganhar duas e contar com resultados. Então o Flamengo jogou lá, não foi um jogo bom, né? Até porque o Fluminense não ajudou a ficar bom. Mas o Flamengo estava lá, o resultado era ruim para o Fluminense. O Flamengo foi da parte dele, não perdeu. É o mesmo caso. Se esse jogo der empate, o Botafogo vai para as duas últimas rodadas precisando ganhar as duas e contando com tropeços de quem está à frente. Mas o Flamengo não. O Flamengo não. Se o Flamengo empata, vai a 15. Pode acontecer desse jogo Vasco e Sampaio Corrêa que está acontecendo agora. Ter um vencedor e alguém passar o Flamengo, mas o Flamengo vai estar dentro. O Flamengo não vai sair. O Flamengo vai para as duas últimas rodadas dependendo só dele. O Botafogo não. Se der empate, o Botafogo vai para as duas últimas rodadas precisando dos outros. Vai ter que ganhar, mas vai ter que contar com a derrota dos outros. Então, de cara, para esse jogo, o empate é melhor para o Flamengo. Bom, só que tem outras situações que a gente não pode deixar de falar. Primeiro, um momento de um certo conforto no Flamengo, por causa da tabela. O Flamengo já ganhou um título. Muitos desdenham, né? Isso aí não vale nada. Mas tem um título que está lá na Gávea. E foi em cima do próprio Botafogo, do jeito que foi. Né? Ganhou de 3-1 e teve margem para mais. Então o Flamengo está muito confortável. E o Felipe Luiz já deu uma declaração que vai poupar. Provavelmente ele vai tirar o Pulgar e o Gerson. Mas vai voltar com a Arrascaeta e De La Cruz. Você tem. Mexe no tabuleiro. E ele está certo. Felipe Luiz está certo. Só para lembrar, né, o que aconteceu na Supercopa, o Botafogo na Supercopa teve antes um clássico contra o Fluminense. Foi o primeiro jogo do Botafogo no ano, o time profissional. Jogou contra o Fluminense e ganhou com certa tranquilidade. E o Flamengo, naquela mesma rodada, o Flamengo poupou todo mundo. O time titular do Flamengo não jogou. Quando chegou na Supercopa, obviamente que por todos os fatores, né, o Flamengo estava melhor fisicamente. Mas o Flamengo tinha jogado mais. Não, o time principal do Flamengo não tinha jogado muito mais do que o Botafogo. O time principal do Flamengo fez uma partida inteira e meia. Porque contra o São Paulo na pré-temporada, o time titular jogou 45 minutos. Então, foi uma partida e meia que o Flamengo jogou contra o Volta Redonda e essa partida contra o São Paulo, 45 minutos. E depois, o Flamengo jogou com o time misto e com o time principal contra o Botafogo. Então, a diferença de jogo foi 45 minutos a favor do Flamengo. Mas o Flamengo
desculpa, tinha um período a mais, obviamente, de treinamento. Agora muda. Porque o Flamengo jogou o clássico contra o Fluminense no sábado. O Botafogo botou um time praticamente reserva no domingo. Os jogadores principais, o time principal do Botafogo, ficou descansando. Ou seja, vai dar uma equilibrada na preparação física. A tendência é que não chova, que temos um campo seco, mas a tendência é o calor. Só que o jogo é 9h30 da noite. Então, já dá uma certa amenizada. Não é uma coisa de jogar 4 horas da tarde por 4h30, que não tem condição. Né? Então, é 9h30. Vai dar para ter um jogo mais tranquilo. Apesar que o gramado do Maracanã não é o dos melhores. É um pouco duro, mas é melhor do que jogar com chuva. Então tem esse ponto. O Botafogo descansou, o Flamengo jogou o clássico. Então já dá mais uma equilibrada. Tem um outro desequilíbrio. O trabalho do Felipe Luiz já vem do ano passado. O Botafogo não tem trabalho. O Botafogo tem um resquício, uma lembrança do ano passado. O treinador que está lá, até estamos em fevereiro, até agora o Botafogo não tem treinador. Mas aí, o Dextor, o dono do Botafogo, o dono do futebol do Botafogo, já falou que o que importa para ele é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, o Mundial. Ou seja, a torcida do Botafogo, e eu estou acompanhando muitos canais que cobrem o Botafogo, a grande maioria não está gostando da estratégia do Dexter. A grande maioria não está gostando da estratégia do Dexter. Porque o Dexter não está dando atenção ao torcedor. Mas torcedor do Botafogo, você não me leva a mal, cara. O time do Botafogo tem um dono. Ele não tem que dar satisfação para a torcida, irmão. E tem um outro detalhe. O Dexter tem fã-clube. Tem torcedores do Botafogo que são mais torcedores do Dexter do que do time. São mais torcedores do Dexter do que do time. É só você olhar aí. O ídolo do Botafogo não é nenhum jogador, é o Dexter. E eu vi alguns canais que quando falam da maioria dos assuntos referidos ao Botafogo, ele não fala Botafogo, ele fala Dexter. Vou dar um exemplo. O Fluminense vai contratar o jogador tal. O Vasco vai contratar o jogador tal. O Botafogo fala o Dexter vai contratar. Não fala o Botafogo. Começa a reparar. Começa a reparar nisso que eu estou falando. Ou seja, o cara é ídolo. E ele imagina o quê? O Botafogo está nessa situação, né? Meio desorganizado, meio sem pré-temporada, não sabendo direito o que fazer. E o Dexter está lá fora. Na Supercopa do Brasil, o Dexter não estava aqui. Daqui acho que 10 dias tem a Recopa. Ele está cagando. Está aí procurando treinador para coisa e tal. Ou seja, o Dexter não pensa igual a torcida. O Dexter está pensando no bolso dele. Mas ele está pensando no Lyon. Foi mais ou menos o que ele fez ano passado. Ano passado ele pensou no Botafogo e deixou o Lyon de lado. Esse ano a impressão que dá é que ele está pensando no Lyon e vai deixar o Botafogo um pouco de lado. Até porque o Botafogo já conquistou ano passado. Agora segura a onda. Muitos torcedores estão odiando isso. Ele não enxerga por esse lado. Mas tem outros que falam, não, quando o Dexter chegar aqui ele resolve tudo. Vai trazer aí o Mancini, vai pagar 3 milhões de salário, igual o Abel, vai trazer mais alguns jogadores, e resolve igual no passado. Ano passado ele contratou 8, 9, botou aí, o time vingou. Ele faz de novo, porque tem gente que tem fã-clube do Dexter. Não é nem mais torcedor do Botafogo, é torcedor do Dexter. Então tem um trabalho que vem do ano passado, e o Botafogo que tem uma memória afetiva do trabalho do ano passado, mas sem treinador. O Botafogo tem um bom time? Óbvio que tem. Mas, irmão, se você não ficar treinando sempre, aqueles movimentos que você tinha, você vai perdendo.
perdeu alguns jogadores titulares e que era de banco de reserva, está contratando outros. Mas será que o trabalho do treinador interino que está lá é exatamente igual ao do anterior? Obviamente que não é. Lógico que não é. E aí a gente vai para um jogo onde o Botafogo tem algumas necessidades. Primeiro, em relação ao campeonato. O Botafogo quer chegar às semifinais do Campeonato Carioca, porque ano passado não chegou. Quer chegar? Bom, se quiser chegar, tem que ganhar do Flamengo. Então, esse é um ponto. Outro, primeiro jogo contra o Flamengo, o Botafogo tomou um vareio. Então, por esses dois motivos, a torcida do Botafogo pressiona o Botafogo para ganhar. Pela pontuação e pelo que aconteceu na Supercopa. E tem outro ponto. A torcida do Botafogo quer ver o Botafogo jogando, porque daqui a 10 dias tem a Recopa, e daqui a um mês, se não estiver enganado, começa a Libertadores. Então, é um jogo onde a necessidade de vitória e necessidade até de mostrar um futebol é do Botafogo. Porque o Flamengo já mostrou futebol, o Flamengo já teve um título, já ganhou do Botafogo esse ano uma vez. Então o Flamengo está mais cômodo. Mas isso não quer dizer que o Flamengo, porque ganhou aquele jogo contra o Flamengo, agora pode perder. Que o Flamengo não quer ganhar e ficar na primeira colocação do Campeonato Carioca. Não. Mas é a realidade. O Flamengo já tem um trabalho, está mais cômodo na tabela, já tem um título, mas quer mais. Então, o Botafogo tem dois desfalques certos. São os titulares que saíram, Luiz Henrique e o Almada. Alguém vai substituir ali. E o Flamengo provavelmente vai ter trocas. Né? Pelo que estão todos falando, vai sair o Gerson e o Pulgar, que vai voltar o Arrascaeta e o De La Cruz. O time do Botafogo, a tendência é que seja aquele time que ganhou do Fluminense. Que seja aquele time que ganhou do Fluminense. Com o John, o Ponte, mas deve ser o Bastos, o Lucas Alta já foi embora, o Bastos, Barbosa, Brax Telles, Gregory, Marlon Freitas Savarino, pode ser Lobato, Igor Jesus e o Matheus Martins. Esse deve ser o time do Botafogo. De repente pode ser ter um ou outro ali, alguma alteração que o treinador faça. Um time muito forte. O problema é a parte tática. Que a parte tática, o que se tem, é o que eu falei, é a memória afetiva do ano passado. Porque o treinador que está lá, a gente ainda não viu muita coisa. E o Flamengo, a tendência, né? O Flamengo é que tenha ali Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, não vai ter o Alexandre, que se machucou, vai ficar umas 2, 3 semanas fora, vai ter ali o Ayrton Lucas. Ou seja, o Flamengo vai jogar com dois laterais muito ofensivos. Isso muda um pouco a característica do Flamengo. Porque o Flamengo joga com muito ofensivo e o outro que fecha mais um pouquinho, que é o Alexandre. De repente, eu não sei se o Varela já voltou, acho que o Varela já voltou. O Felipe Luiz pode sacar o Wesley, deixar o Wesley no banco, porque ele vai ter que botar o Ayrton Lucas, que o Alexandre vai jogar, e botar o Varela. Aí ele muda o polo. O lado que vai atacar mais será o do Ayrton Lucas. E o lado direito vai ficar mais seguro. Até porque, pelo lado do campo, né, quem vai bater ali com o Varela é o Matheus Martins. É um jogador que joga ali pelo lado esquerdo, com velocidade, tem uma habilidade. Talvez faça isso. Né? Na frente, não tem o Pulgar, que é o primeiro homem. Provavelmente vai colocar o Everton Araújo. Vai botar o Everton Araújo e vai fazer aquela trinca ali no meio com o De La Cruz e o Arrascaeta. E na frente, acredito eu que ele vá com 3 jogadores, né? já que não tem o Gerson. Acredito que vai com o Bruno Henrique, Plata, acredito que vai com o Bruno Henrique, Plata,
E aí ele pode ir pelo lado esquerdo com o Michael, pode ir com o Luiz Araújo pelo lado direito, mas eu acho que ele vai dar uma chance pro Juninho. Então o que ele pode fazer? Saca o Michael, coloca o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Juninho centralizado e o Plata ou o Luiz Araújo pelo lado direito. Acho que vai o Plata pelo lado direito. Porque aí ele tem 3 jogadores na frente que podem fazer o falso 9 e jogar pelas pontas. Então ele vai ter muita mobilidade. Teria muita mobilidade de qualquer maneira, com qualquer jogador que colocasse ali. Só que aí ele vai ter que ver como é que ele vai fazer para poder voltar, né? O Plata voltar para fechar o meio, o Bruno Henrique voltar para fechar o meio. Então o Flamengo provavelmente tem esse desfalque e tem essa situação das laterais, que eu desconfio que ele não vai com os 2 jogadores muito ofensivos na lateral. Eu acredito que ele vai segurar um. Então, talvez ele saque o Wesley e bote o Varela. Pode ser. E aí o Flamengo vai basicamente completo. Os jogadores que vão entrar na saída de Pulgar e Gerson são Arrascaeta e De La Cruz. Então tu não pode falar que o Flamengo está perdendo em qualidade. É diferente do Botafogo, que perdeu o Almada e o Luiz Henrique, e tem ali naquela posição Lobato e Matheus Martins. É uma diferença abissal entre os 2 que saíram com os 2 que chegaram. Então, após tudo que a gente falou, a necessidade do Botafogo, o momento do Botafogo, o momento do Flamengo, se o Botafogo tiver interesse em continuar no Campeonato Carioca e chegar às semifinais, ele vai ter que fazer diferente do que o Fluminense fez. O Fluminense basicamente jogou para não perder. O Botafogo vai ter que ter uma postura diferente. Marcar em cima, pressionar o Flamengo, não deixar o Flamengo sair jogando. Vai ter que jogar com a ambição de querer ganhar, mas vai ter que se expor. E essa exposição, se o Flamengo for Bruno Henrique, Plata e Juninho, são 3 jogadores com muita velocidade. Vai sofrer com os contra-ataques, mas provavelmente vai ter o Bastos ali. Ou seja, a defesa fica mais forte. Porém, você vai ter que segurar alguns jogadores. Mas é um jogo de 2 grandes times. 2 grandes times. Vai ser um jogo muito parelho. E não é que o Flamengo não tenha a necessidade. O Flamengo tem a necessidade. Mas a necessidade do Botafogo e do torcedor botafoguense é muito maior. Porque no primeiro confronto o Botafogo já perdeu da maneira que foi. Então a torcida quer dar uma resposta. Apesar do Dexter estar cagando. Mas a torcida precisa de uma resposta. E talvez tenhamos um jogo muito melhor. Acho que com certeza teremos, até porque o campo está seco. Lá estava chovendo. Tudo bem que no segundo tempo, depois que voltou o jogo lá, o jogo ficou melhor. Mas acredito que teremos um jogo bem mais parelho do que foi aquele da Supercopa. Acredito que tenhamos um jogo muito tenso, principalmente por parte do jogador do Botafogo, que não quer perder outra para o Flamengo. Então, acredito que temos um jogo muito tenso, muito pegado. Cara, podemos ter o Felipe Luiz mudando um pouco o estilo do Flamengo? Não acredito, mas também eu não vou falar que não é possível do Felipe Luiz mudar um pouquinho pela necessidade que o Botafogo tem de ganhar. Então, cara, mas eu vou de empate. Eu vou de empate. 0-0 igual foi o jogo do Fluminense, não. Porque eu não acredito que o Botafogo jogue tão atrás igual o Fluminense jogou. O Botafogo vai atacar. Então eu acredito no empate com gols. Para mim, o palpite de Flamengo e Botafogo é empate com gols. Bom, se tiver um vencedor, que vença realmente o melhor. Que tenhamos jogo de qualidade,
né? E que os jogadores queiram jogar bola, não brigar, né? Porque aí não vai ter jogo de novo. Joguem bola. Flamengo e Botafogo tem time para isso. E que vença realmente o melhor. Mas o meu palpite é empate com gols. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.